pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo eu tenho mais um relato para ler aqui para vocês. Fortíssimo, bênção para as nossas vidas. Muito obrigada a todos vocês que estão dedicando o seu tempo, escrevendo tudinho de uma forma tão linda, tão cheia de carinho, de cuidado com o próximo. Isso não tem preço, gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Tanto vocês que ainda não mandaram o relato, quanto vocês que também mandaram, mas que de alguma forma estão aí ajudando nessa conscientização, compartilhando, deixando seu like, seu comentário. É isso, gente. Juntos somos muito mais fortes. Olha, eu quero também deixar aqui o meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com, para vocês que quiserem mandar o relato ou que quiserem gravar um vídeo comigo. Eu posso até alterar a voz se for preciso, e também vocês colocam um durex na câmera e aí não dá pra ver quem é você. Então a segurança de vocês, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos e tranquilas. Estou aguardando mais relatos de homens que também passaram na pele por esse tipo de abuso com uma pessoa transtornada. Então, eu quero deixar avisado também que nós já começamos a segunda turma de terapeutas e agora quem quiser participar precisa esperar a nova turma. Não sei ainda quando vai começar, mas provavelmente em janeiro já teremos uma nova turma. Então já se organize aí se você quer vir participar da próxima turma. Em breve eu terei novidades, estarei compartilhando com vocês todos esses detalhes. E outra coisa que eu quero avisar antes de começar a ler o relato é que eu tenho equipe de terapeutas, pessoas que já se formaram no curso na primeira turma, e está aqui abaixo no link onde você pode acessar o meu website. Lá tem um pouquinho de cada um deles e delas, e até semana que vem eu trarei vídeos aqui com os terapeutas da minha equipe para que vocês possam conhecer um pouquinho mais o trabalho de cada um deles, ok? Ok, então vamos direto ao assunto de hoje, o relato de hoje. E ela começa dizendo assim: antes de dar início ao meu relato, quero dizer o quanto amo seu canal, Cris. Você é minha companhia de todos os dias enquanto arrumo a casa e faço almoço com um fone de ouvidos. Ai, que linda, linda, linda. Obrigada pelo carinho, fico muito feliz. Vocês são demais, viu? Eu posso sentir aqui, ó, no meu coração, o verdadeiro carinho de vocês, tanto por mim, quanto pelo meu trabalho, pelo Ministério Despertar da Consciência e pelos relatos, pelas pessoas que também vêm aqui e compartilham a história de vida delas com todos vocês aqui no canal. Obrigada, glória a Deus por sua vida e por todo o seu carinho pela minha vida e pelo Ministério, viu? E ela continua: através das histórias e depoimentos, fui me redescobrindo e tirando as escamas dos meus olhos, pude enxergar muitas coisas que até então não era capaz de ver. Glória a Deus por isso, é Deus purinho. Hoje sou uma mulher de 54 anos, prestes a fazer 55, que será em dezembro, se Deus permitir que eu chegue até lá. Ah, mas vai! Eu creio. Ok, minha história começa em 1968, quando nasci. Sou de uma família grande, criada com pai, mãe e mais 8 irmãos. Éramos 3 irmãs e 6 irmãos e nossa mãe nos tratava como as 3 rosas de seu jardim. Sou do interior do Maranhão e minha família sobrevivia de lavoura. Posso dizer que tive uma infância feliz, pois na minha simplicidade nada me faltava. Glória a Deus por isso. Morávamos à beira do rio Tocantins, comíamos do que era plantado ou pescado e caçado pelos homens da família. Nossa casinha de palha de coco, um terreno de areia que perdia de vista, branquinha, que refletia a luz da lua nas noites de verão. Nossa, que lindo! É poeta você? Olha, que lindo! Nossa casinha de palha de coco em um terreno de areia que perdia de vista, branquinha, que refletia a luz da lua nas noites de verão. Até repetir. Fui feliz, sim, pois tinha uma vida despreocupada e leve. Quando chegava a idade da escola, minha mãe colocava a gente para estudar na cidade, vivíamos nesse vai e vem, período escolar na cidade e férias na roça. Fiz uma breve introdução para que haja uma boa compreensão das minhas raízes. Sim, eu era feliz e despreocupada. Certa vez mudou-se para minha rua uma família cujo pai era um excelente mecânico de automóveis e estava prestando serviço no Iraque, e a mulher havia ficado sozinha com os 3 filhos em uma época que nem telefone tinha. Não sei bem como era isso, pois durante o período em que ele trabalhava lá,
a sua esposa começou a passar por dificuldades financeiras e como ela e minha mãe tinham se tornado grandes amigas, a minha mãe a convidou para passar uma temporada na roça conosco, pois lá ela não passaria tantas dificuldades, pois ajudaria na colheita e na quebra de coco e poderia levar alimentos para sua casa. Lembro-me que a ouvi contando sua história para minha mãe, que havia deixado 3 filhos de outro casamento para trás, justificando que era uma vida muito sofrida de abusos e violência doméstica. Eu entendi as suas razões de ter abandonado aquela vida, mas achava muito estranho ela dizer que havia abandonado os filhos pequenos. Eu também sempre fico assim quando isso acontece, gente. É uma coisa que já chama aqui, atenção para a bandeira vermelha, né? Eu sou que nem você. Continuando. A amizade das duas era cada vez mais estreita. Ela começou a frequentar a igreja que frequentávamos e tudo que fazia, a outra estava junto. Era uma amizade bonita e, coincidentemente, faziam aniversário quase no mesmo dia. Mesmo depois que o esposo dela chegou, continuaram amigas e havia um ar de gratidão por parte dela com a minha mãe. Anos depois, os filhos dos quais ela falava vieram visitá-la e começaram a trabalhar com o padrasto em uma oficina mecânica que o mesmo havia montado e ele os ensinou a profissão. Eu já estava com 19 anos quando conheci o mais velho. Ainda troquei uns beijinhos com ele, mas não rolou química. Ele namorou e casou com outra pessoa. Depois de algum tempo conheci o mais novo e me apaixonei por ele. Era um rapaz que não tinha compromisso com a igreja e vivia contando vantagens das meninas que ele ficava, contando detalhes do que fazia com elas, inclusive a filha do pastor. Eu, uma moça dedicada na igreja, não perdi um culto e estava sempre envolvida em tudo. Pregava a palavra, cantava, participava de encontros de oração. Era um bom exemplo de cristã. Ao conhecer esse rapaz, eu me encantei. Foi uma paixão louca. Começamos a namorar e muitas pessoas começaram a me aconselhar de que ele não era uma pessoa certa para mim. Bandeiras vermelhas. Sim, já estavam lá. Continuando. Eu me chateava e dizia que as pessoas estavam menosprezando ele. Quando a gente está apaixonada, não vê nada além do nariz. É isso aí. Me dói muito falar tudo que vivi depois disso, mas vamos lá. Comecei a namorar com o filho mais novo e ele viajou para um garimpo com a desculpa de ganhar dinheiro para casarmos. Nesse período eu fiquei na minha cidade e, sinceramente, olhando para trás, não acho que o amava tanto assim. Apenas me sentia comprometida porque achava que tinha obrigação de esperá-lo. Tinha uma irmã dele que me seguia para todo lugar que eu ia, como se me vigiasse para ele. Eu me sentia desconfortável com isso, mas não sei o que acontecia comigo, era como se já me sentisse presa a um compromisso. Quando ele voltou, mais um sinal vermelho. Ele já não era mais a mesma pessoa. Apresentou sinais de que não estava mais interessado em casar, que parece que não se importava mais, e eu, me sentindo comprometida, insisti para comprarmos as alianças de noivado e ele fez isso. É desse jeito. Parece-me hoje que isso já era uma manipulação. Detalhe, durante o período em que esteve nesse garimpo, ele levou um tiro na bunda, gente. Que lugar é esse para tomar um tiro? Levou um tiro na bunda e me contou uma história muito mal contada de que tinha ganhado um gravador numa rifa e que um cara não ficou satisfeito por perder e deu o tiro. Sempre essas histórias sem pé nem cabeça, pode ter certeza que é pra manipular alguma coisa, pra mentir, pra inventar, porque pode até ser que ele tomou o tiro, porque tem como você ver. Eu imagino que você tinha certeza deste detalhe, mas o motivo pode ter certeza que não foi esse. Provavelmente ele tava aí pegando mulher de outro e o marido deve ter descoberto, né? E foi lá e deu um tiro nele, vai saber. Enfim, continuando, ela diz, achei estranho, mas não tinha como ir atrás da história, exatamente. Enfim, nós noivamos e entre namoro e noivado foram apenas 3 meses, incluindo o período que ele viajou para o garimpo. Ele lembrou que minha mãe disse uma frase que nunca esqueci. Ela disse que entregar a filha dela para aquele rapaz era como colocar anel de ouro em focinho de porco. Eita! Usando uma expressão bíblica, e mais uma vez eu me ofendi, pois achei que ela queria humilhá-lo. E eu estava tão maluca que abri mão de qualquer tipo de comemoração e nos casamos de surpresa,
pegando qualquer um na rua para assinar como testemunha. Eita! Eu tinha 21 anos quando me casei e ainda era virgem. Tinha tido poucos namorados e nenhum envolveu sexo. Sempre quis me guardar para o casamento. Eu estudava ensino médio já no último ano e a mãe dele disse que não era para ele me proibir de estudar. E na hora não entendi nada, mas acho que ela sabia que ele seria capaz disso. Quando ainda estávamos namorando, um dia na porta da minha casa, ele tirou uma flor de uma planta da minha mãe, ela colocou em letra maiúscula minha mãe, e me deu. E eu fui conversando distraidamente e despetalei a flor. E na hora ele me disse que nunca mais me daria flores porque eu não soube valorizar a flor que ele me deu. Eu não tinha pensado que aquela flor tinha significado para ele, já que ele tirou do jardim da minha mãe. Só registrar aqui que ele cumpriu com a sua promessa durante os 18 anos que vivemos juntos. E ela coloca entre parênteses, sim, 18 anos. Ele sempre repetia para mim e para outras pessoas também que não me dava flores porque eu não gostava de receber flores. E que a única vez que ele me deu uma, eu havia rasgado. Agora eu estava casada e logo na primeira semana ele me disse uma frase que só agora fez sentido para mim. Ele disse que agora ele me deixaria do jeito que ele queria. E foi o que ele fez, me moldando ao longo dos anos. Na primeira semana logo me apresentou atos sexuais que eu não sabia sequer que existiam, com a justificativa de que agora eu era dele e eu acreditava que agora tinha a obrigação de servi-lo. Detalhe, eu tinha pelos públicos e no dia seguinte da nossa primeira noite eu amanheci cheia de piolhos. Ai, que nojo, gente! Sim, ela fala piolhos na parte de baixo. Ai, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, gente. Como assim? Eu nem sabia que isso existia, nem eu. Não lá, né? Fui conversar com ele e ele disse que não eram dele. De quem são esses piolhos, gente? Eu não me aguento, eu não me aguento. Não é meu, não. Ah, então de quem é, meu filho? Né? Do nada? Ok. Que só podiam vir de mim. Me calei, me depilei e eles se foram. E ela fala, mas como seriam meus se eu era virgem? Quando saíamos na rua, eu não podia olhar para os lados, principalmente se tinha casais de namorados, que ele perguntava logo o que eu estava olhando, com grosseria. Quando eu o conheci, já trabalhava em uma repartição pública da minha cidade, onde fiquei por 32 anos e me aposentei recentemente. Eu morava a 2 quilômetros de distância do meu trabalho e gastava meia hora a pé para percorrer esse trecho. Porém, todos os dias era uma briga em casa porque eu saía meio-dia e quando chegava 12h30 em casa, ele brigava comigo querendo saber onde eu estava. Na cabeça doente dele, eu teria que sair meio-dia e chegar meio-dia em casa. Eu estudava à noite e chegava em casa por volta das 11 horas. Ainda na primeira semana, um dia eu cheguei em casa e destranquei a porta com a chave, mas quando empurrei a porta não abriu, porque ele tinha trancado por dentro com o ferrolho. Detalhe, ele nunca ia me buscar na escola e nessa noite ao chegar a porta estava trancada por dentro. Eu bati e chamei, ele não abria. Aí bati um pouco mais forte, ele veio lá de dentro com ódio nos olhos, dizendo que estava dormindo e eu acordei. Uau! Foi a primeira vez que ele gritou comigo. Como a casa que eu morava com a minha família antes de casar era próximo à que alugamos para morar, eu carreguei minhas coisas em sacolas e caixas e ele tinha comprado um guarda-roupas, um fogão, uma mesinha com 4 banquinhos de madeira e uma cama. Esses eram nossos móveis. Antes de fazer 1 mês de casados já brigávamos muito e ele dizia que eu não tinha nada e alegava que eu tinha levado minhas roupas em sacos para me humilhar e dizia que eu não era virgem quando casei com ele. Como forma de me magoar. E ela diz, detalhe, quando casamos foram 3 dias para conseguirmos por causa da dor e eu sangrei muito. Essa frase ele repetiu para mim por muitos anos, até que um dia, já cansada disso, eu perguntei se ele era tão incompetente assim que não sabia diferenciar entre a mulher virgem e outra que não era virgem. E depois dessa, ele nunca mais me falou isso. Com 1 mês de casada, eu engravidei da minha primeira filha e quando completei 5 meses de grávida, ele viajou de novo para trabalhar. Dessa vez para Roraima, estado que fica muito longe do meu, onde moram os parentes dele, dizendo que ia trabalhar uns 3 meses e que voltaria antes do parto. Uau, deixou ela grávida com 5 meses e foi para outro lugar.
Porém, chegando lá, ele adoeceu, ou pelo menos foi isso que me contou, e ficou sem poder trabalhar por um tempo, e os 3 meses viraram 7. Eu na casa da minha mãe, vivendo minha gravidez, muitas turbulências, mas não vem o caso aqui. A minha filha nasceu de um parto difícil, onde tive hemorragia na hora do parto e 13 dias depois, outra hemorragia, ficando muito fraca e anêmica, e foram me aplicar uma injeção conhecida como sangue artificial, mas tem outro nome que tive uma reação que quase me levou à morte, porém sobrevivi, graças a Deus. Ele de lá começou a trabalhar e mandou dinheiro uma vez e eu toda feliz fui buscar no banco, pois ele disse que era para comprar uma geladeira, porém quando peguei o dinheiro era pouco e logo em seguida chegou o pai dele na minha casa dizendo que ele tinha falado para ele que tinha mandado um dinheiro e que era para eu dar metade para ele. Ah não, gente, eu não tô acreditando. Fiquei sem chão porque já tinha usado o dinheiro para pagar umas coisas e aí tive que tirar do meu salário para dar para o velho. Foi como se tivesse dado com uma mão e tirado com a outra. Enfim, ele voltou para casa e fomos realmente nos conhecer, porque até então não tínhamos vivido nada juntos. Com o dinheiro que ele trouxe, compramos um terreno e juntos construímos nossa casa e passamos para dentro. Finalmente saímos do aluguel. Cris, minhas irmãs moram em outro estado e um dia uma delas veio na minha cidade e eu ofereci um almoço para ela e em um momento de descontração ele falou uma coisa e eu disse brincando: "Filho, você não tem vergonha de estar mentindo?" Eu disse em tom de brincadeira, mas ele me gritou na frente da minha irmã dizendo que eu o estava chamando de sem vergonha. Eu morri de vergonha, mas ela veio me aconselhar dizendo que ele era um bom homem e tal, que o dela nem falava com ele. E ela põe entre parênteses: estou contando isso aqui e você vai entender mais pra frente por quê. Teve uma situação que me marca até os dias de hoje, que minha filha tinha 8 meses e um dia ela acordou chorando à noite e ele sem paciência deu umas palmadas nela. Isso me dói até hoje porque essa filha desde esse dia se tornou o saco de pancadas dele. Um dia nós estávamos na igreja e no final do culto o pastor convocou uma reunião para falar com ele e me pediram para sair. Coloca entre parênteses: até hoje não entendo porque me pediram para sair. Uau! E quando ele chegou em casa disse que havia sido disciplinado. Eita, o que será que ele fez, hein? Quando eu perguntei por que, ele disse que era só porque tinha tomado uma cerveja e sorriu. E ela põe de novo entre parênteses: guarde essa informação. Vou guardar mesmo que agora eu tô curiosa. Um dia uma irmã que era enfermeira em um hospital me chamou para conversar e me levou dentro de um centro cirúrgico onde estávamos só nós duas e perguntou: você sabe por que o fulano foi disciplinado? E eu disse: ele me falou que era porque tinha tomado uma cerveja. E ela disse: não, minha irmã, foi disciplinado porque está tendo um caso com a sua irmã. Eu sorri e disse: não, irmã, imagina, minhas irmãs são casadas e vivem em outro estado, isso é impossível. Um dia, já cansada de tantas brigas, eu peguei minha filha e fui para a casa dos meus pais, que me acolheram com todo amor. Porém, não sei se ele pediu a ajuda de um irmão da igreja que foi conversar comigo. Isso no mesmo dia que eu tinha saído de casa, e esse irmão me falou uma frase que mexeu comigo. Disse que eu deveria voltar com meu marido porque mulher separada é como cachorra no cio. Eita, quanto abusivo aí nesse meio dessa história, hein? Por isso que eu falo, escute o que Deus diz, não o que essas pessoas falam, não. Deus me livre. E ela diz: muito envergonhada, eu voltei para casa e pedi perdão para ele, que aproveitou para me pisar, pois toda vez que eu pedia perdão para ele era assim que ele agia. Aproveitava para me humilhar mais um pouco. Isso mesmo, porque narcisistas se acham, embora lá dentro é vazio puro, né? Mas eles se acham no direito de te humilhar. Porque se você pediu perdão, em vez de falar: nossa, caramba, olha, ela tá pedindo perdão por algo que ela nem fez. Nossa, eu não mereço essa mulher, né? Vou dar valor. Não. Quando você pede perdão, eles falam: ela gostou, aceitou. Então vou fazer pior, vai continuar aqui do mesmo jeito. Vou aproveitar para fazer de saco de pancada. E aí é que eles fazem mesmo. É como se você estivesse assinando uma carta de permissão. Vai, me abusa, isso, tortura mesmo. Desse jeito. É assim que eles entendem o seu perdão, o nosso perdão.
Ok, e ela fala: o tempo passou e eu tive mais 2 filhas e começaram as triangulações, entre parênteses, eu nem sabia que existia esse nome. Ele sempre quis um menino, porém eu tive 3 meninas, e a do meio era a que mais se parecia fisicamente com ele, até hoje. Ela é uma morena linda. As 3 são lindas, mas essa é a mais morena e lembra mais os traços dele, e ele se apegou muito a ela, não sei se foi por causa disso. Ele a levava para todos os lados que ia e ele fazia distinção entre as outras filhas. A mais velha, à medida que foi crescendo, foi se tornando rebelde e ele mais agressivo com ela. Paparicava a do meio e ignorava a menor. Isso criou um problema entre elas, uma certa disputa, principalmente da mais velha em relação às menores. Era muito difícil contornar isso. Eu sempre comemorei os aniversários das minhas filhas. Toda vez ele inventava uma briga e não ajudava em nada, e eu fazia tudo sozinha. Mas na hora ele posava para as fotos. E ela coloca risos. Quando minha filha mais nova fez 5 anos, eu fiz uma festa e ele perguntou se podia convidar uma amiga dele que morava ao lado da oficina e eu disse que sim. Quando ela chegou com o filho, eu a recebi educadamente, mas fui dar atenção para os demais convidados e ele ficou a festa toda cercando essa mulher de atenção. Eu achei muito estranho, mas não ia comentar nada, porém no dia seguinte ele veio reclamar comigo que eu não tinha dado atenção para ela. E eu falei que tinha outras pessoas para eu atender e que dei atenção igual para todos. Mas ele, por sua vez, tinha ficado só com ela e perguntei se tinha algo entre eles. Ele desconversou e saiu de perto de mim. Aí aumentou ainda mais a minha desconfiança e fui atrás dele e insisti na pergunta. Mas ele ficou fugindo de mim e como mulher tem 6º sentido, eu já tinha certeza ali que existia algo errado. Perguntei de novo e ele virou para mim e me deu 3 socos no rosto. Eu fiquei tonta e caí no chão gritando com ele e o mandando ir embora da nossa casa. Ele saiu correndo e meu irmão que morava ao lado veio saber o que estava acontecendo. Ele passou 5 dias fora de casa, rondando a casa, chorando, pedindo para voltar e acabei aceitando. Mas aí já havia se quebrado algo dentro de mim. Eu deixei bem claro para ele que nunca mais eu ia aceitar que ele tocasse um dedo em mim e pelo menos violência física não aconteceu mais. Porém, a tortura psicológica ia de vento em polpa. Eles fazem isso, né? Porque aí não tem provas. Eles vão se aperfeiçoando nas trevas. E ela continua: eu tinha 3 crianças pequenas, trabalhava pela manhã e à tarde cuidava das minhas filhas e da casa. Eu gostava muito do meu serviço que me proporcionava estar presente na vida delas todos os dias. Quando elas eram menores, eu pagava uma babá para cuidar delas pela manhã e quando cresceram mais, eu as colocava na escola pela manhã. De forma que eu não fiz falta na vida delas porque todos os dias eu estava ali com elas. Como é natural, quando chegava a noite eu já estava na maioria das vezes muito cansada e deitava no sofá para ver televisão com eles e acabava pegando no sono e ele gritava: "Acorda, mulher!" E eu me assustava e acordava tremendo e chorando. Já vivia com o meu psicológico abalado e chorava por tudo. Ele cai na gargalhada com as crianças como se estivesse brincando e elas entendiam que era brincadeira e riam muito. Mas eu e ele sabíamos que ele fazia isso porque queria sexo e eu não podia dormir antes e se eu reclamasse, ele dizia que eu não sabia brincar, que era mal-humorada. Não conto as vezes que fiz sexo com ele só para satisfazê-lo, porque se não fizesse ele brigava a noite toda e não me deixava dormir. Isso é abuso sexual também. Aí eu fazia para ter sossego por obrigação. Nessa época ele me apresentou os filmes pornôs. Ele dizia que era para acender minha vontade, mas eu sentia nojo de ver aquilo e as coisas só pioravam. Hoje eu entendo que ele era viciado em filmes pornôs e queria replicar comigo o que assistia. Nesse período eu entrei em depressão, a vida já não fazia mais sentido, tudo era cinza e sem alegria. Eu me arrastava de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para a igreja e na maioria das vezes eu ficava deitada em uma rede sem coragem até para tomar banho e pentear os cabelos, enquanto as minhas filhas brincavam no quintal. Foi nessa época também que comecei a ter crises de enxaqueca. Cheguei ao fundo do poço e um dia, em um momento de desespero, catei todos os medicamentos que eu tinha em casa e tomei, com a intenção de acabar com aquilo, mas Deus, em sua infinita misericórdia, não me deixou morrer.
Ai, gente, isso toca meu coração e eu vou falar pra vocês que um dos principais motivos que eu decidi abrir o canal aqui pra falar mesmo do que essas pessoas são capazes, esses seres das trevas, pessoas cheias de amargura, de ódio no coração, que querem destruir outras pessoas, que são usadas por Satanás, porque querem, porque permitem, por conta de tanto ódio que tem lá dentro, pela falta de perdão, pelo que fizeram com eles e elas lá no passado, e a gente não tem nada a ver com isso. E eu falava assim, Deus, usa a minha vida, Pai, para levar cura e libertação, para que essas pessoas possam ser libertas, que elas não sofram mais essa dor, que elas possam viver o que o Senhor tem para elas viverem. A vida abundante que o Senhor prometeu a todos nós. Isso aqui não é brincadeira não. Quando eu falo que existe a parte espiritual é porque existe, gente. Olha a que ponto ela chegou. Olha quantos abusos. E isso a gente só consegue quebrar através de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Não tem outro jeito. Continuando, a maioria dos medicamentos era infantil e o efeito foi apenas uma sonolência. Nesse dia me arrependi amargamente da tentativa, pois lembrei que tinha minhas filhas para criar, que se eu faltasse elas sofreriam muito e resolvi me levantar da depressão por conta própria. Yes! E ela coloca entre parênteses, mas entendi que a depressão só adormeceu. Não contava para ninguém o que eu vivia, mas depois fiquei sabendo que todos já tinham conhecimento do que se passava em minha casa, inclusive minha família, já que meu irmão morava ao lado. Porém, eles não interferiam porque esperavam que eu acordasse. Tem muitas coisas que não estou falando aqui porque estou vendo que está ficando muito longo. Como às vezes que ele gritava comigo na frente da minha mãe, quando íamos embora, ela ficava mandando meu pai passar na porta da minha casa para saber se ele não estava me batendo. Ou como ele xingava minha família dizendo que meus irmãos não prestavam e faziam isso em voz alta para o meu irmão ouvir, e como ele dizia que minha família não gostava de mim e eu acreditava, porque eles não iam na minha casa pensando que era porque ele estava certo, mas eles não iam por causa dele. Eles não o suportavam. Das vezes que tinha almoço em família e eu não participava porque o bonito não ia e eu mandava só minhas filhas e ficava em casa fazendo almoço para ele. Um dia minha irmã mais velha falou que não sabia por que eu aguentava tanto e eu disse, mas ele é um homem trabalhador, só é ignorante. E ela me perguntou se eu achava isso pouco. Eu vivia anestesiada esperando a morte chegar, justificando para todos, inclusive para minhas filhas, que ele era um coitadinho, que foi abandonado pela mãe e criado por um pai violento. Não íamos a lugar nenhum, até que um dia tinha um encontro de casais na igreja e ele concordou em ir. Fiquei super feliz, preparei a comida que eu teria que levar, arrumei uma babá para ficar com as crianças, me arrumei toda e na hora de sair de casa eu peguei um batom e pedi para ele colocar no bolso dele para eu retocar depois da comida e ele disse que eu estava parecendo uma vagabunda, pois vagabundas é que andam levando batom para se amostrar. Claro que acabou o clima e não fomos mais para encontro de casais nenhum. Despachei a babá e tirei a roupa. Muitas vezes eu falava em sair para algum lugar e ele dizia que se eu fosse ele ia se matar e eu ficava com medo de deixá-lo. Até um dia que não aguentei mais e gritei para ele que quem quer se matar vai lá e faz, não fica só ameaçando. E ele parou de dizer isso pra mim. Meu pai, esse cara não é coisa fácil não, hein? Tá repreendido em nome de Jesus. Eles fazem isso pra pôr medo, pra você depois ficar com sentimento de culpa e joga a responsabilidade em você. Exatamente. E se ele se matasse? É tua culpa, é tua responsabilidade? Não, vai se matar porque você vai sair de casa? Isso é chantagem emocional. Pelo amor de Deus, manda se tratar. Liga pro Disque Suicídio que vão lá e levam ele pra se tratar, interna logo. Hein? Continuando. Nessa época eu já não me importava mais com nada. Passei a viver para minhas filhas, a única coisa boa que tirei desse relacionamento. Quando minha filha mais velha foi chegando na adolescência, as coisas foram se intensificando. Ele cada vez mais bruto com ela e ela só começando a mostrar sinais de rebeldia. Começou a arrumar namoradinhos e eu sempre acreditei que deveria apoiá-la em casa para que ela não fizesse besteira. Porém, ele dizia que eu era alcoviteira da minha filha e que ela não ia prestar e que seria uma vagabunda igual a mãe. Eu não aguento isso, gente. Eu não aguento.
Muito duro ouvir isso, aham. Um dia ele a chamou de filha da PUTA e eu já de saco cheio disse, vem cá, filha de um corno. Isso é abuso reativo já, gente. Isso é quando chega nesse ponto, você vê, ela já não tem mais o que perder, já não tem mais alegria em viver, já esperando a morte chegar. É tortura, é muito triste viver desse jeito, né? Aí ela disse que ele quase sobe em mim e eu falei, homem que é casado com PUTA é corno. E ele recuou e nunca mais me chamou assim. Aí eu fui percebendo que toda vez que eu reagia, ele recuava. Quando me humilhava e pedia desculpa por algo, ele me pisava. E foi aí que comecei a me tornar reativa. Acabei de falar. Ele dizia algo e eu devolvia para ele. Muito tóxica a nossa relação. Em 2006, com 48 anos, eu resolvi fazer uma faculdade. E ela coloca entre parênteses algo simples, só para mostrar para mim mesma que eu seria capaz. Fiz licenciatura em magistério, mas nunca assumi como professora, porque, como disse, eu já trabalhava em uma repartição pública. E foi aí que minha mente expandiu e eu comecei a enxergar que vivia uma situação de abuso. Eu já estava só o trapo velho. Não vivia, apenas vegetava. Mas foi libertador voltar a estudar, mesmo enfrentando todo tipo de problemas em casa por causa disso. Um dia minha filha mais velha pegou uma mensagem de mulher no telefone dele, me mostrou e copiei o número, e quando liguei descobri que era a vizinha da frente, que se fazia de minha amiga, mas que ele já tinha tido uma briga com o corno do marido dela. E ela coloca entre parênteses, talvez ele tenha descoberto antes de mim e a besta que continuava sendo enganada. Ele, como sempre, colocando as filhas uma contra as outras, uma vez que mostrava preferência por uma e violência contra a outra. Até hoje isso reflete na vida delas, mesmo eu fazendo de tudo para criar vínculos entre elas. É isso mesmo. Infelizmente, tudo isso que elas viveram deixaram marcas muito profundas. Infelizmente, existem barreiras que eu não consigo transpor. Essa é minha maior dor, pois não consigo alcançar as minhas filhas como gostaria. Elas são marcadas e por viverem no meio de tanto terror, acho que de certa forma, mesmo inconscientes, elas me relacionem a isso. Ainda existem muitas feridas a serem tratadas. Um dia aconteceu a gota d'água. Minha filha mais nova já tinha 12 anos e a do meio 14 e a mais velha 17. A mais velha começou a bater de frente com ele e a situação estava cada vez pior. Numa dessas vezes eu vi ele arrastando minha filha pelos cabelos pela casa. Ela tinha cabelos longos e lindos. Ele pegou minha filha, fechou dentro do quarto e bateu muito nela. E eu fiquei do lado de fora chorando com as outras irmãs dela e ele saiu da porta e disse que se não parássemos de chorar, ele ia bater em todo mundo. E eu fui muito covarde, que não avancei nele para tomar minha filha das mãos dele. Por muitos anos me senti uma covarde e me martirizava com isso. Quando terminou de bater, ele saiu se achando poderosão e me mandou passar água de sal nas costas da minha filha e eu fui olhá-la e as costas dela estavam marcadas com vergões causados pelo cinto e pela fivela. Demônio! Isso foi terrível. E ela coloca entre parênteses, Cris, por vários momentos enquanto escrevo minha história sinto vontade de vomitar, dor de cabeça e arrepios pelo corpo e preciso parar. Nesse momento aqui eu estou chorando muito por me lembrar desse momento que foi traumatizante por nós, por todas nós. Gente, que importante ela colocar isso daqui, porque muitas de vocês, quando escrevem, né, vem à tona a lembrança, a dor, você revive aquilo, tem a parte espiritual que não quer que isso venha à tona, porque sabe que vai libertar outras vidas, vai levar cura, confirmação, libertação. Agora veja o lado bom, que Deus tem propósito maior para tudo isso. É a tua cura, você já está no processo. No curso de formação em terapeutas, nós falamos sobre isso ontem, inclusive. Cada pessoa ali, cada aluna que já veio, deu seu testemunho, ou contou o seu relato aqui para eu ler, passaram por isso também. O inimigo se levanta, tiveram resistência, levante, sim, mas Deus é mais. E ó, tô aqui lendo o seu relato, ok? E glória a Deus por isso, por sua vida, por sua coragem. E ela continua dizendo aqui, minha filha ficou chorando no quarto e eu saí um pouco e quando voltei ela estava colocando as roupas dela dentro de sacos, chorando e dizendo que ia sair de casa. Eu pedi para ela não fazer aquilo, pois eu iria tomar uma providência e conseguir convencê-la a ficar.
Daquele dia em diante eu só pensava numa forma de sair de casa, porque toda vez que eu dizia para ele que queria separar, ele dizia que podia deixar, que quando fosse a hora disso acontecer, ele mesmo sairia e me deixaria na casa, e isso nunca acontecia. Daí percebi que ele não sairia nunca, exatamente. Outra coisa, ele sempre dizia que se eu separasse dele ia passar fome com minhas filhas e que nunca outro homem ia me querer. Palavras típicas de um narcisista, hoje eu sei disso. Vou contar uma coisa aqui para mostrar o tanto que ele era doido. Um dia estávamos assistindo a novela e uma mulher estava traindo o marido e do nada ele virou para mim, e ela coloca entre parênteses, a gente estava bem nesse dia, e falou, se algum dia você fizer isso comigo, eu corto tuas 2 orelhas e jogo para os cachorros comerem. Com um olhar de ódio, e eu fiquei sem entender nada. Só perguntei se ele era doido. Eu já não aguentava mais ser tocada por ele, era insuportável fazer sexo sem querer, só para evitar brigas. Uma noite eu resolvi dizer que não queria e ele ficou ainda mais assanhado, insistindo. Eu me levantei e fui para o sofá da sala, as nossas filhas dormindo. Ele foi lá e disse que eu podia voltar e que ele não ia mexer comigo. Eu disse que queria ficar ali mesmo e ele ficou insistindo, e para ele me deixar em paz, voltei para o quarto e ele começou de novo a se esfregar em mim, até que eu voltei para a sala e ele foi atrás, e nessa noite eu não cedi, mas também não dormi. Tá repreendido, meu Deus do céu, que é isso? Foi a noite inteira em claro. Quando eu ia cochilando no sofá, me assustava com ele em pé do meu lado, insistindo para eu voltar para a cama. Ai, não tenho paciência não, gente. Foi aí que eu levantei pela manhã e resolvi ir para a casa da minha mãe. E ela coloca entre parênteses, depois de 18 anos. E abri para a minha família que queria me separar. Mas não entrei muito em detalhes, pois eles já sabiam de muitas coisas, inclusive os vizinhos contavam, e eu nem desconfiava. Só disse que não tinha dormido à noite, que estava com medo do que poderia acontecer, e foi aí que meus irmãos foram colocando dinheiro na minha mão, 500, 150, 100, o tanto que cada um podia, e a minha cunhada arrumou uma casinha para eu alugar ao lado da casa dela e do meu irmão. No mesmo dia eu consegui. Aí eu disse que iria me mudar no dia seguinte e minhas cunhadas disseram que não, que eu iria sair de lá no mesmo dia. Enquanto uma delas foi lavar a casinha com minhas filhas, a outra foi comigo arrumar minhas coisas. Ele estava no trabalho e foi uma correria louca. Arrumei um caminhão e fomos fazendo as trouxas de roupas e lençóis e jogando em cima. Detalhe, sempre que eu dizia que ia me separar, ele debochava de mim e dizia, tá bom, quando for pode deixar uma rede, a televisão e o rack para mim e leva o resto. A TV e o rack eram novos, então eu fiz isso. Fui jogando tudo no caminhão, correndo feito uma louca. Desisti da minha casa e estava feliz de sair de lá. Liberdade, né? Não me importava que estava deixando para trás o que tinha de maior valor, pois tudo foi construído com meu suor, na maior parte, já que eu ganhava melhor do que ele. Por causa disso, ele sempre me puxava para baixo por não aceitar que eu ganhava mais. Mas um detalhe, ele já não era tão trabalhador, era viciado em jogo e deixava a oficina às moscas para jogar e beber. E toda vez que chegava com cheiro de bebida em casa e eu perguntava se já estava bebendo, ele dizia que não era bebida, era cheiro de gasolina. Ah, não dá, né? Menosprezava totalmente minha inteligência, enfim. Enquanto eu estava arrumando as coisas, deu hora dele chegar do serviço, o irmão dele apareceu na minha porta e eu disse a ele que estava saindo de casa, que era para ele ir encontrar com o irmão dele, porém quando ele saiu, meu ex chegou pela outra rua e se desencontraram. Quando ele chegou, levou um susto. No primeiro momento quis me pedir para ficar e eu disse que não dava mais. Mostrei a TV e a rede que eu estava deixando para ele e ele pegou a TV, entre parênteses ela diz que era ainda daquelas pesadas, e levantou e jogou em cima do rack, quebrando assim a TV, o rack e o aparelho da parabólica de uma vez só. Todos novos, ainda estávamos pagando. Na frente de todos que estavam lá me ajudando, o motorista do caminhão, meus irmãos e vizinhos, e foi aí que eu falei, por esse tipo de atitude que estou te deixando. Você só provou para todos aqui que estou certa. Não sei de onde eu tirei tanta coragem e frieza naquele momento. Então eu saí e deixei ele na casa. No primeiro dia eu mandei minhas filhas irem dar uma varrida na casa porque tinha ficado muita bagunça, mas nunca mais pisei lá.
No segundo dia, ele mandou pelas minhas filhas uma calça branca dele para eu lavar. Ah, não. Dizendo que só eu sabia lavar. Ah, tá. Entendi como um deboche da parte dele e disse para elas levarem de volta que eu não tinha mais nada a ver com isso. Glória a Deus. Terceiro dia, ele chegou na minha casa e entrou até a cozinha e eu o expulsei de lá. Disse que ele não podia entrar ali porque aquela agora era a minha casa. E eu que pagava o aluguel e ele não tinha o direito de entrar lá. Muito bem, gostei da atitude. Aí começou a pior época da minha vida. A partir daí foram 5 meses de perseguição. Eu não podia sair para lugar nenhum, que parecia que ele estava me perseguindo e me abordava, gritando comigo, me fazendo passar vergonha, dizendo que eu era uma vagabunda, que deixava as crianças em casa e ficava na rua. E ela diz, as crianças eram adolescentes e a rua era durante o dia, porque eu não saía à noite. Se eu saía para passear com as meninas, para espairecer numa praça, lá aparecia ele me esculhambando dos piores nomes. Uma vez arrumei meu cabelo e fui ver uma cavalgada tradicional em minha cidade, que é o desfile de pessoas da agropecuária por ocasião da feira anual que acontece por aqui. E eu fui ver o desfile dos cavalos na rua com as minhas filhas. Ele ficava passando por lá e pra cá, pra lá e pra cá, com uma cara de ódio e igual um louco, me xingando baixinho. Quando terminou de passar os cavalos, eu peguei a moto e coloquei uma das minhas filhas na garupa e meu sobrinho com outra e fomos para casa por uma rua meio deserta, pois a rua principal estava muito movimentada. E me espantei por um tapa que ele me deu em meu braço e ele na moto dele me xingando e me xingando. Me xingando e me seguindo. Se eu diminuía a velocidade, ele diminuía. Se eu acelerava, ele acelerava. Nisso as minhas filhas começaram a chorar e meu sobrinho todo nervoso e eu só tentando acalmar meu sobrinho por medo dele cair com minha filha. Foi um horror. Até chegarmos em outra rua mais movimentada. Por várias vezes ele ia na minha porta me gritar, chamando dos piores nomes, e eu chamava a polícia e eles vinham e só mandavam ele para casa, dizendo que ele era um homem trabalhador e só estava com a cabeça quente. Isso que é o pior, né, gente? Mas olha, não desista. Hoje, eu não sei quanto tempo atrás que ele fez isso, mas hoje no Brasil também é lei, é crime. Ok? Stalking é crime, a pessoa ficar te perseguindo, ainda te ameaçando e colocando em risco a vida de outras pessoas, crime de 6 meses a 2 anos de cadeia, ok? Junte provas possíveis, mas assim, você tem aqui testemunhas, tá bom? Continuando. Isso fazia ele crescer e se achar importante e me perseguir ainda mais. Porque os policiais que você chamou aí, pelo visto, era da mesma laia que ele, né? Aí eles se protegem, a máfia das trevas. Ou ele engabelou lá os policiais fazendo vítima, o coitadinho, e aí acabaram achando que você que estava fazendo um exagero. Aí ela diz, por 6 vezes fui na delegacia registrar queixas, mas sempre inventavam uma desculpa de que o sistema estava fora do ar e não registravam. Acho que a pessoa responsável lá o conhecia, provavelmente. Ok? Ou então é igual, né? Ele depois ria na minha cara e dizia que os policiais eram amigos dele e que nada ia acontecer com ele. Foi terrível. Quando for assim, vai para outra cidade, vai achar policial que não conhece eles. Ou elas, né? Porque mulher também é um narcisista, também faz essas coisas. Ela diz, eu já não conseguia mais andar sozinha. Onde eu ia, chamava meu irmão para ir comigo porque eu tinha medo. Sempre é bom ter um guarda-costas mesmo com você, porque na frente dos outros, normalmente eles se controlam mais. Ok, ele me ameaçava de morte e dizia que podia passar o tempo que passasse, mesmo que fosse 10 anos, quando ninguém mais esperasse, ele ia me matar. Uma vez um amigo nosso veio alertar meus irmãos que ele estava amolando uma faca e dizendo que era para me matar. Dizia que se eu arrumasse outro homem, ele ia matar eu e o homem. Isso é um resumo, tá? Impossível colocar tudo aqui, só estou citando os principais. Um dia chegaram à minha casa 3 conselheiros tutelares. Como moramos em cidade pequena, somos muito conhecidos. As pessoas vieram à minha casa muito constrangidos, dizendo que estavam só cumprindo com as obrigações, mas que ele havia me denunciado, dizendo que eu estava saindo de casa deixando as crianças sozinhas, e hoje eu acho é graça, kkkk.
Fui me explicar de que não era bem isso e tal. Ele queria me atingir de qualquer jeito. Sabe aquele dia da cavalgada? Pois é, como ele não conseguiu me atingir de outra forma, ligou para o meu celular e me xingou. Depois ligou para minha filha e eu mandei ela colocar no Viva Voz e ele começou me xingando de todos os nomes e depois disse: sabe aquela tua tia fulana de tal? E ela põe entre parênteses: minha irmã do meio. Lembra da história da disciplina dele? Pois é, eu comi aquela vagabunda, isso mesmo. Ele assumiu aquele fato lá no passado que eu não acreditava e ainda não estava acreditando. Gente, ele fala isso para a filha, né? Como pode? Ela disse: eu não estava acreditando que essa minha irmã sempre foi tóxica comigo, mas isso é outra história. Eu fiquei em choque. No dia seguinte, bem cedo, eu peguei meu celular e liguei para ela e disse: olha, o fulano está aqui te difamando por aqui, dizendo que teve um caso contigo, e se eu fosse você, eu me defendia. Juro, a reação dela foi inesperada. Ela ficou dizendo coisas sem nexo, que até hoje não entendi direito, dando a entender que depois que aconteceu a primeira vez, toda vez que ela vinha aqui, ele a chantageava. E ela coloca entre parênteses: pelo menos foi isso que entendi. Ok, desliguei e poucos minutos depois ela me retornou rindo muito, dizendo que ligou para ele e ele tinha dito: agora que estou livre, podemos ficar juntos. Ela me contou rindo, como se tivesse achado graça ou como se estivesse feliz por estar sendo escolhida. Sei lá. Eu era muito confusa. Agora que entendo muita coisa e provavelmente ela também seja uma narcisista. Eu desliguei sem entender. Aliás, isso era algo muito frequente em mim. Eu já não tinha identidade, não entendia muita coisa e não conseguia sentir. Foi aí que as pessoas à minha volta começaram a me alertar que eu tinha sido traída duplamente. Lembra que eu falei que tenho 6 irmãos homens? Pois é, até aquele momento, o que morava do lado me acompanhava em todos os lugares que eu ia e os outros ainda não tinham se manifestado. Até que um dia um deles bebeu e foi lá no covil dele e disse na cara dele que eu não era sozinha no mundo e que ele me deixasse em paz. Era um domingo. Meu irmão disse isso e foi embora para casa dele dormir e ele ficou maluco, pegou um facão e saiu pela cidade procurando meu irmão para matá-lo. Chamamos a polícia mais uma vez, que só conversou com ele, e mais uma vez não fizeram nada. Até que um dia ele já morava com outra mulher e mesmo assim não parava de me perseguir. E isso já fazia uns 5 meses de perseguição e eu não sabia mais o que fazer. Fui na delegacia e cheguei lá chorando muito e falei alto que se eles não me ajudassem agora, não precisaria ir prendê-lo quando ele me matasse. Que eu estava deixando registrado ali que depois de morta não era para ninguém ir mais atrás dele, porque para mim já não ia mais importar. Aí veio um senhor lá de dentro e gritou: o que está acontecendo aqui? Pensando que eu estava fazendo baderna. Aí eu contei tudo para ele aos prantos e ele mandou registrar o BO e convocá-lo pela Lei Maria da Penha. Glória a Deus por isso. E eu me senti aliviada naquele momento porque alguém me ouviu e aí eu disse que faria questão que contasse no BO que essa era a 7ª vez que eu já ia lá para denunciar e ninguém fez nada. E ela coloca kkkk. Registraram o BO e no mesmo dia nos convocaram e o delegado colocou eu e ele frente a frente. Primeiro mandou ele contar a história dele e eu fiquei calada só ouvindo. Depois me mandou contar a minha e tudo o que eu estava dizendo ele me interrompia dizendo que era mentira e o delegado mandava ele calar a boca. Me senti aliviada. O delegado deu um esporro nele e disse que se ele ainda pisasse na minha rua, era para eu ligar para a polícia que ele ia mandar buscá-lo debaixo de cacetete. Aí ele me largou de mão, finalmente, depois de 5 meses de perseguição. Mas ficava se lamentando pelas minhas filhas, que não ia na porta de casa ver elas, porque eu o ameacei e kkkk. Só Jesus na causa. Depois desse dia eu pedi ao meu patrão que disponibilizasse a advogada da repartição para me ajudar e ele me disponibilizou, glória a Deus. Ele batia de frente com a advogada e xingava ela. Eita! Ela me perguntou como eu aguentei viver tanto tempo com aquele homem e eu dizia só que não sabia, mas agora sei que eu vivia anestesiada. Finalmente consegui me divorciar e a casa que achei que tinha deixado para trás, a justiça me deu o direito de voltar para morar nela com minhas filhas. Mas eu não tive coragem de voltar, então vendemos e dividimos o valor.
Minha mãe me deu um pedaço do quintal dela e com o dinheiro que recebi da venda da casa, eu construí uma casa para eu morar com minhas filhas. Consegui finalmente ter paz, mas ainda não me sentia segura porque ainda morávamos na mesma cidade e eu ainda temia por minha vida. Ele me difamava e eu ficava sabendo. Um ano depois de separada, eu conheci um homem mais velho do que eu, que se tornou meu atual marido, já estamos juntos há 13 anos. Ele, no entanto, se afundou em bebida, jogo e vivia uma vida de brigas com a mulher com quem ele vivia e já tinha uma filha. Minhas filhas, coitadinhas, nunca tiveram sossego porque toda a confusão deles, ele se fazia de vítima para elas, especialmente a do meio que até hoje sofre devido a essa carga que carregava. Um dia ele tentou o suicídio, bebendo alguma coisa lá, e minhas filhas ficaram desesperadas, mas ele foi levado ao hospital e se recuperou. E quando elas achavam que estava tudo bem, ele tirou a própria vida por enforcamento. Oh, gente, isso acontece. Eu tô chocada com esse relato. É forte, hein? Meu pai, isso acontece, viu? Isso acontece também, narcisistas, quando eles chegam no fundo do poço, quando eles perdem o controle, no caso ele perdeu o controle sobre sua vida, nada que ele tentou ele conseguiu, e eles preferem tirar a própria vida do que ter que ver você seguir sua vida e ser feliz. E narcisistas também cometem suicídio. E ela continua: era uma pessoa que não tinha paz. Nesse período minhas filhas sofreram demais e ainda sofrem. E eu ofereci apoio a elas. Isso me abalou muito, mas eu tinha que cuidar das minhas filhas. Não aguentava ver o sofrimento delas e senti que a depressão estava voltando. Aí, nessa época, eu busquei ajuda profissional para entender o que estava acontecendo, já que eu não sabia de nada, eu não sentia nada por ele. Mas acredito que tudo veio à tona. Talvez um sentimento de culpa, uma cobrança inconsciente de ter largado ele, não sei. Depois disso, comecei a pesquisar situações de abuso e fui descobrindo narcisismo. Devorava todo o conteúdo que encontrava e fui me identificando como vítima, porém parei por uns tempos porque algumas pessoas que tratavam do assunto feriam um pouco as minhas crenças. Não sei explicar, mas não interpretavam de forma cristã. Então, depois de algum tempo, descobri seu canal e tudo se encaixou. Ai, que linda! Glória a Deus por isso. Ai, como eu fico feliz. Sou grata a Deus, a você, Cris, pois foi através de você que meus olhos se abriram e consigo identificar claramente o que aconteceu comigo e estou em processo de cura. Colocar minha história no papel, para mim, está sendo uma forma de expurgar o passado de dentro de mim, numa tentativa de continuar minha vida livre de traumas e poder ajudar minhas filhas, pois, como disse, ao tirar a própria vida, ele trouxe mais confusão para a cabeça delas e eu não consigo ajudá-las porque toda vez que tentamos conversar eu sinto como se elas me enxergassem como alguém que trouxe traumas para elas. Deus vai curar isso daí na vida delas, na sua também, isso já está acontecendo, fique em paz. Deus é mais. E muitas vezes essas pessoas fazem isso que ele fez para deixar essa marca, para deixar essa dor, esse sofrimento, essa sensação de sentimento de culpa. Eu tive, gente, eu falo aqui pra vocês porque isso é real, eu tive convívio com uma pessoa narcisista, era uma mulher, tá? E uma vez ela falou que ela seria capaz de tirar a vida dela para que o marido sofresse de remorso e se sentisse culpado e nunca mais ele pudesse viver em paz com esse sentimento de culpa. Continuando. De certa forma foi porque elas viviam no meio de toda essa situação, até entendo a dor delas, mas queria muito que elas entendessem que também fui vítima. Tenho 4 netos lindos, 2 meninos, 13 e 7 anos, da minha filha mais velha e 2 princesinhas de 5 anos, das 2 filhas mais novas, que tiveram suas filhas com 4 meses de diferença apenas. Amo demais minhas filhas e meus netos, me dói muito ver que elas carregam tantos traumas e me sinto incapaz de ajudar. Tudo bem, essa sensação é normal, mas Deus vai te dar a melhor estratégia. Deus vai curar, Deus vai fazer por você. Chega de você carregar tanto peso. Você já fez demais, agora é o momento de você descansar, de você entregar para o Senhor. E Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Ele já está usando. Esse relato aqui é algo que eu tenho certeza absoluta que vai levar cura, libertação, confirmação, revelação para muitas vidas. E é Deus purinho usando a sua vida. O teu relato é muito forte porque fala de algo que acontece demais
quando é nesse nível de controle, essa perseguição, esse stalking, essas ameaças de morte, e você não conseguir ter paz, e que a pessoa vai lá na delegacia e nada acontece, e vai de novo e nada começa. Você não desistiu. Deus fez. Graças a Deus por isso. Continuando. As duas mais velhas já fazem terapia e eu gostaria muito que a mais nova também fizesse. Mas acredito que tudo tem seu tempo e ela também irá fazer. Sim, eu creio. Tudo na hora perfeita de Deus. Desculpe pela carta longa, Cris, mas eu quis passar alguns detalhes. Imagina, desculpa por quê? Mesmo assim, teve muitas coisas que deixei sem falar aqui, porque escolhi apenas as situações mais importantes e que me marcaram mais. Vendo alguns relatos por aqui, eu vi que algumas pessoas, quando começam a reagir, se sentem culpadas e ficam na dúvida se elas também são abusivas. Eu também me sentia assim quando comecei a reagir, pois me sentia suja, mas hoje sei que eu nunca fui abusiva, apenas estava cansada de sofrer e queria de alguma forma reagir. Creio que Deus esteve comigo em todos os momentos, me dando sabedoria. Sempre fui à igreja e levei minhas filhas e nunca deixei os caminhos do Senhor, e foi Deus que me ajudou e que me deu clareza. Sim. Até no momento da separação, Ele me deu discernimento para sair de uma vez, sem avisar, para não dar a chance dele me agredir. Exatamente. Sobre a enxaqueca, no período das perseguições, as crises se intensificaram e até hoje é um problema que eu ainda tenho. Mas creio que Deus vai me libertar, principalmente agora, depois de colocar tudo isso para fora. Quero a partir de agora ter uma vida e uma velhice mais leve com meu esposo, que é meu grande companheiro. Obrigada por tudo, Cris. Que linda. Glória a Deus por seu relato, pela sua vida. Olha, gente, Deus, Ele é justo, viu? Deus é fiel. E Ele vai restituir, restaurar tudo isso na sua vida. E as novas gerações estarão livres dessas coisas, né? Que muitas vezes vêm de geração em geração. Isso não vai continuar prosperando, dando sequência na vida das suas filhas, nem na vida dos seus netos. Porque Deus é mais. E você está no caminho certo, você mesma falou, né? Nunca deixou de seguir e buscar a Deus e levando suas filhas também ao caminho do Senhor. E Deus vai te recompensar, Ele já está te recompensando. Muito obrigada de coração, você é linda. Eu fico muito feliz de ouvir relatos assim, que diante de tudo que você passou, do desespero, toda a perseguição, porque o pior foi depois, né? Quando você acha que acabou, aí tem um desses que você viu que ele só parou quando ele viu que realmente ele ia ser prejudicado. E ainda assim o orgulho é tão grande, a necessidade de poder, para ele perdeu, né? Ele perdeu. Que se ele fizesse qualquer coisa contra você agora, ele seria preso, ou então ele teria que tirar a vida dele também. No fim, no desespero, né? Ele acabou, ele mesmo tirando a própria vida. Triste, infelizmente, são pessoas bem transtornadas e não tem alegria de viver, né? E é isso, gente. Eu fico aqui com esse relato, espero que realmente vá muito longe, que alcance muitas vidas, que liberte muitas vidas e que traga esperança, porque olha, no final teve um final feliz. Hoje ela tem um parceiro, uma pessoa saudável, pelo que ela falou, um relacionamento bom, um companheiro de verdade, as filhinhas e as netas, onde ela pode estar ali podendo desfrutar de tudo isso. Com certeza Deus já está agindo na vida das suas filhas, traumas que elas tiveram estão sendo já tratados. Deus cuida dos detalhes, então sinta-se acolhida, sinta-se muito amada pelo seu Criador, porque tudo isso que Ele já está fazendo já é todo o cuidado dEle, protegendo, livrando você, suas filhas, seus netos de todo o mal. Deus te abençoe. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês que estão aqui. Deixe seu comentário para ela e para outras pessoas que estão aqui, né, que podem estar passando pelo mesmo. Se você já conseguiu sair, também foi perseguida, também foi stalkeada, como é que foi que você conseguiu resolver? Você também foi na polícia e não fizeram nada? E daí você voltou? Como é que foi que deu certo? Quando que essa pessoa parou? O que foi que você fez? Ok? Nós aprendemos também com a experiência de vocês. Se vocês quiserem também vir fazer uma live comigo ou gravar aqui um vídeo, no caso mandar o seu relato para eu gravar, como ela fez,
fiquem à vontade. O meu e-mail é relato.sobrevivente@hotmail.com. Eu vou deixar aqui abaixo também o link do meu website. Lá vocês têm como entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Beijos no coração. Nos vemos em breve no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.